Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Que legal! Mais uma aulinha de geografia. Meu nome é Richard, professor de geografia de vocês. E assim, hoje na nossa aula nós vamos ver os tipos de vegetação no mundo. Muito bem! O objetivo, então, compreender que cada ambiente favorece um desenvolvimento de um determinado tipo de vegetação. Além do que, vamos identificar esses diferentes tipos de vegetação aí na Terra, no planisfério. Vamos refletir primeiro, por que não encontramos as mesmas plantas em qualquer lugar do planeta? E como é a vegetação do lugar onde você mora? E você conhece alguma vegetação de lugares mais distantes? Vamos dar uma olhadinha nisso, observando essa imagem. Todo mundo junto? Pois é. Aqui nós temos uma vegetação do tipo, parece coníferas. Aqui nós temos uma vegetação mais tipo rasteira. Aqui nós temos uma vegetação típica de deserto, que são aí clima semiárido. As vegetações, olha que legal isso aqui, tá vendo uma árvore? Olha que interessante essa imagem. Elas apresentam aspectos, os tipos de vegetação diferenciados no planeta, eles apresentam aspectos com base em situações que o planeta tem, por conta até mesmo do ângulo de inclinação do nosso planeta. E esses estão relacionados ao clima, ao tipo de solo e até a hidrografia, bem como o relevo. Então repare que a vegetação ela se organiza no planeta nesse sentido. Olha aí, principalmente clima, solo e relevo, eu poderia dizer que são os conjuntos principais para o desenvolvimento de vegetação e de diferentes tipos de vegetação. Se a gente for ver aqui, por exemplo, clima, solo, relevo e hidrografia, eles influenciam nessas diferentes formas de vegetação presentes no planeta. E aí, se você me acompanhar aqui nesse mapa mundi comigo, olha aí, à medida que nós temos a linha do Equador, e da linha do Equador nós nos afastamos tanto para o norte como para o sul, repare que o clima muda. Que é um dos fatores climáticos, latitude. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Mas a vegetação, existem dois elementos da vegetação que são bastante importantes: temperatura e umidade. Quanto maior for a temperatura e maior for a umidade, maior será a vegetação. Ora, nesta faixa aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que nós chamamos de zona intertropical, é onde nós vamos ter as vegetações mais exuberantes. À medida que nos afastamos, a vegetação vai mudando o seu aspecto. Vamos dar uma olhadinha nisso na prática daqui a pouquinho. Primeiro, vamos fazer uma atividade. Que tal? A partir da discussão na sala de aula, na nossa aula, descreva em até 3 linhas como é a vegetação do local onde você mora. Apresente também se ela apresenta bastante árvores ou não. Tem uma vegetação mais rasteira? Quais são as características, então, dessa vegetação do local onde você mora? Olha que interessante essa questão. Eu aguardo com vocês aqui para uma possível resposta. Até breve.
Muito bem, meu amiguinho, muito bem, minha amiguinha. Fizeram a atividade? Vamos à resposta? Sim, você deve ter descrevido a vegetação do seu local de vivência. Né? Se ele tem bastante árvores, se não tem, se possui área de campo, se é uma vegetação mais esparsa ou ela está mais agrupada. Eu poderia dizer, por exemplo, da minha cidade de Curitiba. Ela é densamente urbanizada. Então a vegetação que a gente tem aqui, além da vegetação de gramíneas que se plantam, você tem algumas árvores que produzem sombra, principalmente ali nas ruas, né? E nos bairros. Mas ela não tem muita vegetação. Grande parte aqui da cidade já foi impermeabilizada através aí das casas, das calçadas e mesmo das ruas, das rodovias de onde a gente passa aqui, né? Então ela teve uma alteração significativa do homem. Mas talvez no local onde você more, por exemplo, numa área de campo, você vai dizer que, ora, aqui a vegetação é mais uma área de campo, portanto uma vegetação mais rasteira. Em alguns pontos nós temos áreas de proteção ambiental, com uma vegetação mais exuberante e nativa daquele espaço, né? Então essa é uma resposta bastante pessoal e bem legal e certamente você fez bem bonitinho. Vamos conhecer então as vegetações do mundo, lembrando que elas se organizam conforme o clima. É isso, né? Lembra lá, por isso que eu frisei tanto, se o fator latitude é uma das mais importantes fatores climáticos, a vegetação está associada em especial ao clima, que tem dois elementos, temperatura e umidade, além do solo, né? E também dos tipos de relevo. Mas isso a gente ainda vai falar. Vamos voltar aqui. As vegetações, então, no mundo, a gente pode começar falando das florestas equatoriais e tropicais. É uma vegetação bastante diversificada, exuberante, com muitas plantas, ok? Os portes normalmente são árvores de grande porte, com dossel, que é o topo da árvore bem elevado, tá bom? Conforme essa imagem que vocês estão vendo ali, ó. Olha que bacana, né? É uma imagem de uma floresta equatorial ou até mesmo tropical. As florestas temperadas, essas são conhecidas nossas. Também apresentam uma vegetação aí de árvores de grande porte, mas essas têm uma peculiaridade, porque elas estão dentro da zona temperada norte ou sul, como por exemplo nós aqui no Paraná. A nossa vegetação é uma floresta temperada. E você já deve ter percebido que nesse tipo de vegetação das florestas temperadas, existem árvores que nós chamamos de árvores caducifólias. O que seriam essas árvores? Árvores que perdem suas folhas se preparando para o período de inverno. Quando chega a primavera, as folhas brotam novamente e elas seguem o seu fluxo. Mas professor, por que será que perde? Perde, sabe por quê? Para que não congele as folhas e consequentemente não mate as árvores. Elas preferem perder as folhas, passa o inverno e elas voltam novamente. E por isso o nome árvores caducifólias, típicas das florestas temperadas. Mas tem um negócio tão legal das florestas temperadas, sabe qual é? É que ela apresenta as cores diferentes nas diferentes estações do ano. Então, por exemplo, está bem verdinha, dela vai ficando amarela, vai ficando marrom, perde as folhas no inverno, aí volta a ficar verdinha de novo, e assim por diante. Essas cores são muito bonitas e as florestas temperadas são típicas, né? Ali, por exemplo, da Europa, partes dos Estados Unidos, Canadá, Ásia e também, né, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Argentina e assim por diante, beleza? As florestas boreais, conforme o nome diz, estão aí lá na parte norte. Quando eu falo de floresta boreal é norte, se for floresta austral é sul. Porém, essas duas florestas são semelhantes. As florestas boreais, elas têm dois tipos. Ela tem lá as coníferas e também as vegetações mais rasteiras, que ocorrem no degelo, né, ali no período de verão. Ok? Vem aqui. Olha aqui, ó. Essas árvores aqui, como florestas boreais, são as coníferas. Árvores em forma de pinheiro.
Ah, professor, o nome conífera então é porque ela é em forma de um cone? Não. O conífera vem, na verdade, é do tipo da semente da árvore. Ora, se você for pensar, o araucária nosso aqui no Paraná, ele é tido como uma conífera, mas a árvore não é em forma de um cone. E por que então que tem o nome de conífera? Ora, porque a semente dela é o pinhão, e o pinhão não tem forma de cone. Isso, então tá aí, coníferas, tá bom? Muito bem. Além das coníferas, nós temos lá um outro tipo de vegetação, denominado de tundra, que nós já vamos ver. Conífera é a taiga e a tundra. Vamos lá, vegetação mediterrânea. Essa é um tipo de vegetação que tem uma proximidade ali do clima mediterrâneo e que fica próximo do mar Mediterrâneo. Né? O predomínio aí é de arbustos, né, adaptados àquele tipo climático. As savanas, repare que elas têm um predomínio de uma vegetação rasteira com árvores espalhadas pelo campo. Olha que legal. É semelhante ao nosso cerrado. O cerrado brasileiro é o tipo de vegetação mais devastada do nosso Brasil. Por conta, primeiramente, da pastagem, depois seguiu o espaço para as áreas agrícolas, do cultivo, e fora a urbanização e industrialização, que acabou com o cerrado brasileiro. Mas seria esse tipo de imagem aí, árvores espalhadas pelo campo, que nós chamamos de uma vegetação arbustiva, com predomínio de vegetação rasteira do tipo gramíneas. As pradarias, né? As pradarias já são vegetação de predomínio de gramíneas, né, e vegetações herbáceas. São vegetações rasteiras, muito utilizadas em áreas de pastagem também. No Brasil, os campos brasileiros, tá? Muito legal, né? Olha aí que imagem bacana. As estepes, né, já são vegetações herbáceas, constituídas de gramíneas e num terreno praticamente irregular. Alguns pequenos arbustos estão associados às estepes aí. Legal? Áreas de deserto. Bom, aí nós temos que entender o seguinte, nós temos dois tipos climáticos associados a isso. Seria o árido, o clima árido e o clima semiárido. Porém, deserto significa ausência de vegetação. Ora, numa área de deserto não tem vegetação e ponto final. É deserto, sem vegetação. Agora, quando a gente fala de uma área, de um clima semiárido, onde o índice pluviométrico, que é a chuva, é pouquíssima, aí você já tem o desenvolvimento de algumas vegetações associadas a captar o máximo de água possível para a sua sobrevivência. É o caso das cactáceas, né? Dos cactos, tá bom? Que são adaptados a índices pluviométricos baixos. Olha aí, ó. A tundra é muito legal. É uma vegetação rasteira que ocorre com o degelo na neve nas elevadas latitudes, ou seja, lá no extremo norte, ou no polo norte, ou no polo sul. Uma das coisas legais da tundra é que no período de inverno você só vai ter neve. Os animais migram para áreas mais quentes. Mas, quando ocorre o degelo e surge a tundra, eles retornam principalmente, né, para a procriação, desova e um monte de coisa. Entendeu? A tundra movimenta um enorme ecossistema em equilíbrio. Não é muito interessante? Olha aí, ó. Por falar em interessante, que tal fazermos uma atividade? Agora é com você. Agora que você já conhece as características das vegetações, vamos identificar no planisfério onde encontramos cada vegetação? Então, olha aí, ó, tem o planisfério lá e nós vamos identificar aonde que tem cada tipo de vegetação. Por exemplo, onde estão as florestas equatoriais e tropicais, as florestas temperadas e subtropicais, as florestas boreais, vegetação mediterrânea, savanas, pradarias, estepes, desertos, em tundra. Olha aí que legal. Tá aqui o mapa mundi, já estudamos. Agora você vai ver, essa vegetação fica, por exemplo, na América, fica na África, fica aqui no Oriente Médio, na Ásia. É isso que é o teu trabalho. Eu aguardo vocês aqui com uma possível resposta. Até breve.
Olá, meus queridos alunos e alunas. Então, deu certo? Fizeram a atividade? Ô, professor, essa atividade foi meio difícil. Que nada, cara. Vem aqui, ó. Olha que legal que eu montei para vocês aqui como resposta. Você já vai copiando. Isso. Olha lá, as florestas equatoriais e tropicais nós encontramos na América, na África e na Austrália. Ora, é só você seguir a linha do Equador, lembra? Lembra que à medida que nós nos afastamos, a temperatura diminui, consequentemente a umidade também. E lembra que daí eu falei para vocês assim, olha, estão muito associadas ao clima. Pelo clima você consegue fazer tranquilamente. Florestas temperadas e subtropicais estariam nas zonas temperadas, norte e sul. Portanto, nós temos na América, na Europa, na Ásia. Olha aí que legal. As florestas boreais e tundra, na América, na Europa e na Ásia. Vegetação mediterrânea, Europa e África. As savanas, na África, porque são as savanas africanas. As pradarias, tem na América, tem na África, na Europa e na Ásia. É só colocar os continentes. As estepes, América, África, Europa e Ásia. Desertos, América, África e Ásia. Mas que tranquilo. Quer voltar aqui um pouquinho? Olha, por exemplo assim. Ó, nessa faixa aqui, temos a linha do Equador. Ora, o que nós temos aqui? As florestas equatoriais e tropicais. Equador, equatorial e tropical. Temos então na América, na África, na Austrália, beleza. Ora, zonas temperadas, florestas temperadas. Então tem na América, tem na África, tem na Oriente Médio, vai ter na Oriente Médio mais deserto, né? Mas tem lá na Ásia, tem aqui, ó, na América, tudo certinho. Um pouquinho na Austrália. Ah, legal. Florestas boreais, lá no extremo norte. Tem na América, tem na Ásia, aí, ó, tranquilo. É desse jeito que a gente resolve a questão, viu? Uma leitura praticamente de mapa e transformando essa leitura de mapa na sua resposta. Bem legal. Olha aí, ó, nessa aula, então, nós pudemos estudar os tipos de vegetação no mundo. Eu realmente espero que você tenha gostado e eu conto com você para a nossa próxima aula. Até breve. Tchau, galerinha!